Eu quero saudar a você com a graça e a paz de Jesus. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, não só na nossa nação, todo mundo sofrendo bastante pela situação que o coronavírus tem trazido para todos nós, já atingindo países inteiros e matando muita gente. Estamos todos apreensivos, preocupados com a igreja, com os familiares, mas essa é a hora da gente não fazer aquilo que Pedro fez enquanto caminhava por sobre as águas, porque o texto da palavra de Deus diz que enquanto ele olhava para Jesus, tudo ia bem, mas Pedro, a partir do momento que ele ouve a força do vento, da tempestade, então ele olha para a força do vento, aí sim ele começa a afundar. Nós não podemos olhar para a tempestade, não podemos olhar apenas para os noticiários, mas temos que olhar para a palavra de Deus, estar na presença de Deus, confiar em Deus, que Ele está no controle de toda a situação. Também hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil reservou ou convocou toda a Igreja Nacional para um momento de jejum e oração, para que Deus solucione esse problema, para que Deus abençoe toda a nossa nação e o mundo inteiro diante do coronavírus. Portanto, eu escolhi falar sobre jejum, isso porque as pessoas têm várias dúvidas sobre jejum. Nós vamos ter alguns pontos importantes primeiro, tá? Depois lá no final nós vamos dar uma base mais bíblica, mais sólida do que a Bíblia fala de jejum. Vamos ler alguns textos, mas a maioria dos textos mais para o final, ok? Antes eu queria iniciar lendo um texto que está registrado lá em Mateus 4, capítulo 4. Jesus faz uma citação lá no deserto, quando ele está sendo tentado pelo inimigo, por Satanás. Ele faz uma citação de Deuteronômio 8, e ele diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha só, não só de pão nós vivemos, mas da palavra de Deus. O que nós precisamos não é de comida, a gente precisa da palavra de Deus, ela que vai alimentar a nossa alma, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está enfrentando. Eu queria então dividir da seguinte forma: nós vamos ter algumas perguntas e respostas sobre o tema do jejum. Então, a primeira pergunta é: o que não é jejum? Que você talvez ache que seja jejum, mas que não é jejum. Jejum não é simplesmente ficar sem comer. De nada vai adiantar você, vou ficar sem comer e Deus vai se agradar disso, Deus vai resolver o meu problema porque eu fiquei sem comer. Não é essa a ideia de jejum. Jejum não é sacrifício. A ideia de ficar sem comer, eu vou sacrificar a minha carne, né, para agradar a Deus. Se fosse sacrifício, Deus não iria aceitar. Por que Deus não iria aceitar? Porque o único sacrifício aceitável a Deus foi qual? O de Jesus. Jesus era santo, perfeito. Então só esse foi o único sacrifício aceitável. Aquilo que Cristo fez na cruz por nós, isso Deus aceitou. O nosso sacrifício é imperfeito e não vai tocar o coração de Deus. Eu não posso encarar Jesus como um sacrifício apenas, porque não é sacrifício. Jejum não é também fazer as coisas comuns do dia a dia se abstendo apenas de um alimento. Eu vou trabalhar, eu vou jogar bola, eu vou assistir televisão, eu vou assistir novela, um programa aí de humor. Não, jejum não é isso. Jejum não é você fazer as coisas normais do dia a dia e ficar sem comer simplesmente. A ideia não é essa, a ideia é que você busque ao Senhor, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre o que é jejum. Então, jejum não é fazer as coisas comuns do dia a dia, simplesmente se abstendo de coisas de comer. Jejum também não é ensinar Deus a trabalhar. Deus não precisa da sua ajuda, da minha ajuda. Deus é totalmente suficiente. Eu não preciso ensinar Deus a trabalhar, Ele sabe muito bem o que fazer. Então, não posso encarar jejum como, ficar importunando Deus como se Ele não soubesse de nada e nós soubéssemos de tudo. Não é bem isso. E jejum também não vai alterar os planos de Deus. Não pense que o seu jejum, a sua oração pode alterar os planos de Deus. Aquilo que Deus decretou na eternidade, isso vai ser cumprido, queira você ou não, queira Satanás ou não, ninguém altera os planos de Deus. O propósito do jejum não é alterar os planos de Deus. Nada pode alterar os planos de Deus, ok? Esse é o primeiro ponto, que não é jejum. O segundo ponto, o que é jejum? Jejum é aquele momento no qual nós deixamos os afazeres do dia a dia com o fim de quê? De entrar na presença de Deus, numa comunhão mais íntima com Deus. Aí está o segredo do jejum.
Você vai deixar de fazer as coisas normais e vai separar um tempo para uma busca mais incessante, mais íntima de Deus. Jejum é ter uma vida mais consagrada, mais dedicada a Deus. É você dedicar a sua vida, a sua família, todo o país, né, nas mãos de Deus. Jejum é buscar a Deus em favor de alguma necessidade presente. Nós estamos vivendo uma necessidade muito presente. Nós temos visto o que o coronavírus tem feito, né, no nosso país, na Itália principalmente, na China, e como nós todos estamos sem saber o que fazer, trancados praticamente dentro de casa. Então, existe uma necessidade presente. Então, você busca a Deus em favor para que Ele te ajude a vencer essa necessidade. Você se humilha, coloca a sua vida diante de Deus, sua família diante de Deus, reconhecendo que você nada é, de que nós nada somos, mas que nós precisamos de Deus para tudo. João Calvino, o reformador João Calvino, defendia que é no jejum que nós reconhecemos os nossos pecados. Então o jejum é momento de pedir perdão a Deus pelos seus pecados, se humilhar diante de Deus com arrependimento. João Calvino defendia que o jejum é importante para o arrependimento e confissão dos pecados. Jejum é chorar amargamente por tantas vezes que nós desagradamos a Deus, né? Com certeza você tem desagradado a Deus, eu também, todos nós vivemos longe da vontade de Deus. Jejum é você acertar as contas com Deus, é caminhar de acordo com a vontade de Deus, procurar fazer a vontade de Deus sempre. Se Deus te chama hoje e nunca esteve tão perto desse encontro com Deus, tanta gente indo se encontrar com Deus, esse é o momento para você considerar isso. Será que você está preparado para o encontro com Deus? Você já pediu perdão pelos seus pecados, reconheceu que é pecador e que precisa do Salvador, que é Jesus? É essa a ideia que o jejum traz para todos nós. Então, jejum é se derramar na presença de Deus, mostrando toda a sua insignificância, declarando que somente Deus é quem pode te ajudar. Os governos não sabem como ajudar, os médicos estão tentando ajudar, né, enfermeiros, mas todos não sabem bem o que fazer. Não tem controle da situação, mas Deus tem, e você tem que declarar isso, a sua insignificância, a insignificância de todos nós humanos, mas Deus não é insignificante, Ele é quem pode nos ajudar. Jejum é quando você não tem recursos da parte humana, mas você depende totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Isso é que precisa acontecer nesse momento. Jejum é também uma das ferramentas mais importantes para cumprir os propósitos de Deus. Lembra que eu falei que o jejum não pode alterar os planos de Deus, mas o jejum, a oração, é a ferramenta que Deus deixa para que Ele mesmo cumpra os seus propósitos. Quando Deus quer que algo aconteça, Ele inclina o seu povo para o clamor, para a oração, por uma entrega total ao Senhor. Jejum demonstra também, simbolicamente, que nós desejamos mais a Deus do que as dádivas de Deus. Então eu queria dizer algo para você. Muito antes de você se aproximar de Deus pedindo a cura dessa enfermidade, a solução para esse problema do coronavírus, busque ao Senhor, deseje Deus na sua vida mais do que a cura da enfermidade, mais do que qualquer coisa. Sabe por quê? De repente Deus te cura ou você não pega o coronavírus. Quem garante que você não vai morrer de outra coisa? Então não adianta nada disso, né? Você tem que buscar a Deus, desejar Deus na sua vida e não somente as dádivas de Deus. As dádivas são importantes, nós estamos aqui para pedir a Deus misericórdia, que dê a solução para esse problema, mas em primeiro lugar devemos amar a Deus acima de qualquer coisa. Muitas vezes as coisas que Deus nos dá, as dádivas dele, viram ídolos no nosso coração. A gente começa a amar mais as coisas que Deus nos deu, a família que Deus nos deu, o emprego, os bens que temos, do que o próprio Deus. Nós não podemos ter esses ídolos no nosso coração. Devemos desejar mais Deus do que qualquer outra coisa, até mesmo do que o alimento. E essa é a ideia principal de jejum. Você deseja tanto Deus, a presença de Deus, que você nem sequer se preocupa com o alimento, em fazer o alimento, em comer, porque o seu desejo maior é por Deus. E aí eu vou citar uma frase de John Piper no seu livro Fome por Deus, quando ele diz assim: o pão foi criado para a glória de Deus, a fome e a sede foram criadas para a glória de Deus,
O jejum foi criado para a glória de Cristo, não é? Aliás, para a glória de Cristo, ele fala, o pão criado para a glória de Cristo, a fome e a sede para a glória de Cristo, e o jejum para a glória de Cristo, diz John Piper, citando Romanos 11:36, porque dele, Cristo, por meio dele, para ele são todas as coisas. Um terceiro ponto, já vimos o que não é jejum, e em segundo lugar, o que é jejum. Agora, em terceiro lugar, quando fazer um jejum? Quando eu devo fazer um jejum? Quanto maior comunhão eu tiver com Deus, mais desejo de Deus eu vou ter, ou seja, por Deus eu terei, né? Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu vou querer Deus, vou desejar Deus. E aqui está o segredo, as pessoas que têm maior intimidade com Deus, elas buscam a Deus de maneira mais incessante, fazem mais jejuns e orações, devocional, né, e tudo mais. Mas algo interessante e importante, os princípios de liturgia da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, prescrevem, nos artigos 24 e 25, que o jejum deve ser feito em casos muito excepcionais de calamidades públicas, é o momento que nós estamos vivendo de muita calamidade, de guerras, epidemias, olha só, epidemias é o momento que nós estamos passando, né? Terremotos e etc. É recomendável a observância do jejum. Os jejuns e as ações de graças poderão ser observados pelo indivíduo, você pode fazer o jejum só você, pelas famílias, você e sua família, pela igreja inteira ou os concílios, é o que preceitua os princípios de liturgia das igrejas reformadas, da igreja presbiteriana. O jejum também ele deve ser feito em tempos difíceis, quando a igreja passa por aflições, e esse é o momento que não só a igreja, mas todo mundo tem passado por muitas aflições. Um quarto ponto, qual a importância do jejum e qual a relação que ele tem com a oração, com a súplica e com o clamor. Vejam só, oração é algo mais abrangente, é mais geral. Senhor, abençoa o meu dia, abençoa o meu dia por conta desse problema que está acontecendo. Você orou de maneira geral. Agora, se você quer suplicar, é você dar nome ao seu problema, dar detalhes do seu problema. É chegar diante de Deus, pedindo a Deus e dando nome àquilo que está acontecendo. Senhor, aconteceu que surgiu um vírus lá na China, em dezembro, esse vírus se alastrou pela China, esse vírus se alastrou pela Europa, principalmente pela Itália, muita gente tem morrido lá, que o Senhor tenha misericórdia daquele país e dos demais países. Ele atravessou o continente, chegou ao nosso país e está devastando, tem muita gente com problema, muita gente internado, e o quadro pode ficar muito pior, e você vai abrindo o jogo com Deus, falando com detalhes, não como se ele não soubesse, ele sabe, mas ele deseja que você conte a ele tudo que você está sentindo, tudo que você está passando. Isso é suplicar. Clamar é uma oração, é uma súplica, mas o clamor tem algo a mais. O clamor é um grito de desespero, é você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não tenho mais o que fazer, não há solução para o meu problema, é só o Senhor que pode resolver, e se o Senhor não fizer agora, nós estamos completamente perdidos. Essa é a ideia do clamor. Então, o clamor tem uma ligação mais íntima com o jejum. É uma entrega total, uma declaração total de fé apenas em Deus, uma confiança total e restrita no Senhor. Quinto ponto, quanto tempo de jejum você deve fazer, né? Muitos pensam que jejum é ficar o dia inteiro sem comer, outros pensam que é ficar alguns dias sem comer, ou um meio-dia, algumas horas, alguns minutos. Quanto tempo você vai dedicar ao jejum? A questão do tempo, é melhor você se preocupar com a qualidade do tempo e não simplesmente ficar o dia inteiro ou dias inteiros se não tiver uma intimidade com Deus. Então a qualidade conta muito mais do que a quantidade de tempo. Então muitos pensam que é ficar o dia inteiro sem comer, mas a questão do tempo tem a ver quanto você tem fome de Deus, quanto isso é urgente para você, quanto você não tem fome de outras coisas senão de buscar a Deus e ter dele uma resposta para a sua aflição, se ele resolveu ou não o seu problema. Essa é a ideia. É importante destacar algo interessante aqui, que as pessoas com problemas de saúde, elas não podem fazer muito tempo de jejum.
Se você tem, por exemplo, diabetes, você tem que comer de maneira regrada, de tempos em tempos, conforme a prescrição médica. Se você desobedecer e ficar um bom tempo sem comer, você vai ter um problema de saúde e vai estar em pecado contra Deus. O templo, seu corpo, é a habitação do Espírito de Deus. Você tem que cuidar bem dele. Pessoas com problemas de saúde não podem fazer jejum por muito tempo, ok? Sexto ponto, durante o jejum, o que eu devo fazer? O que você pode fazer? Oração, louvor, palavra, leitura da palavra de Deus, ouvir e meditar num sermão, tudo aquilo que se relaciona com Deus, com as coisas de Deus. Esse é o momento de jejum para você buscar o Senhor. Se caso você tenha que fazer qualquer outra coisa, mantenha o foco na oração. Você precisa sair, continue em oração, né, buscando incessantemente a Deus, orando sem cessar, mantendo toda a sua consciência voltada para o Senhor, né? Mas é melhor que você pare tudo para ficar um tempo na presença de Deus. Sétimo ponto, quais são as ferramentas que podem ajudar você no seu jejum? Quais são as ferramentas? Meditar nos ensinos aprendidos no culto, na escola dominical, livro de mensagens diárias, de devocionais diários. Você tem o Cada Dia da nossa igreja, você tem o No Cenáculo, né? Você tem o Castelo Forte, Presente Diário, Pão Diário, vários livros devocionais, histórias da Bíblia que você pode ler, né? Contar para as crianças, livros evangélicos são importantes para esse momento de jejum, lista de oração, faz uma listinha com pedido de oração. Segunda-feira eu vou orar por essas razões, terça-feira eu vou orar por outras razões, quarta por outras, e você começa a ter vários motivos de oração. Sermões, ouvir sermões, mensagens que você encontra na internet, há tantos recursos hoje que são ferramentas para te ajudar no seu jejum. E o oitavo ponto agora, nós vamos entrar em alguns textos da palavra de Deus. Eu queria lembrar com você alguns textos, e para mim o melhor texto que fala sobre o jejum é o que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 12, não é? 2 Crônicas 12, de 15 a 23. Eu vou ler apenas alguns versos. Os irmãos devem lembrar da história. Davi cometeu pecado com Batseba, adultério com Batseba, e quando o profeta Natan repreende Davi, ele se arrepende amargamente do seu pecado. O texto diz que então Natan foi para casa, diz o verso 15, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Então o filho de Davi com Batseba fica muito doente, Davi fica numa situação bastante delicada, e o texto da palavra de Deus lá em 2 Samuel 12, 15 a 23, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, diz que Davi buscou ao Senhor, jejuou, passou a noite inteira prostrado diante de Deus como sinal de humilhação, pedindo perdão a Deus, pedindo que Ele, né, abençoasse a vida do seu filho. Ele ficou ali por 7 dias e as pessoas ao seu redor ficaram preocupadas com Davi. Os anciãos chegaram, ficaram preocupados com Davi, né? Quando Davi perde a criança, quando a criança morre, os anciãos ficaram ainda mais preocupados e cochichavam: como é que nós vamos contar para ele? Se enquanto a criança estava doente, ele ficou assim, sem comer por vários dias, sem tomar banho, ficou na presença de Deus ali por vários dias, buscando ao Senhor. Se nós chegarmos para ele contar, e Davi percebeu que estavam cochichando, ele pergunta: morreu a criança? E eles tiveram que falar a verdade: sim, morreu. Davi então se levantou, o verso 20 diz que ele levantou-se, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, adorou ao Senhor no templo. Ele foi buscar o Senhor, adorar o Senhor, se submeter à vontade de Deus. Deus quis levar, bendito seja o nome do Senhor, não é? E aí sim ele foi comer, ele foi se alimentar, ele foi quebrar o seu jejum. E aí as pessoas ficaram confusas e diziam assim: mas Davi, nós não entendemos, por que agora, com o seu filho morto, você foi se alimentar? E ele disse: eu jejuei, eu chorei, para quê? Para quem sabe Deus tivesse compaixão, né? Se compadecesse e mudasse esse quadro. Mas agora que a criança partiu, eu não consigo mais trazê-la para mim. Eu vou até ela quando partir, mas ela não virá até a mim. Então ele para o seu jejum, tá? Esse é um grande exemplo de jejum
do que é fazer jejum na Bíblia. Um outro texto da palavra de Deus está lá em Joel, capítulo 2, quando o povo de Deus passa por uma peste, os gafanhotos, um momento difícil da nação, e o profeta Joel, capítulo 2, de 12 a 18, convoca toda a nação para um jejum. Mesma coisa que estamos fazendo hoje, estamos sendo convocados para um jejum. E o texto da palavra de Deus lá em Joel diz que o desejo de Deus é que a gente converta o nosso coração ao Senhor. De que maneira? Com jejum, com choro, chorando diante de Deus, com pranto, chorando pelos nossos pecados, né? Por quê? Porque Deus é misericordioso e compassivo, diz o verso 13, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Você pode jejuar e buscar a Deus por tudo isso. Ele é tardio, Deus é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade e Ele se arrepende do mal. Depois ele vai falar, tocai a trombeta, promulgai um santo jejum. É hora de nos reunirmos em adoração, em louvor, em busca incessante de Deus. Temos que convocar o povo todo a buscar o Senhor. E depois ele vai dizer no verso 17, chorem os sacerdotes. Olha só, é momento de pranto, de lamento, de busca incessante de Deus, ok? Um outro texto da palavra de Deus que fala sobre jejum está registrado lá em Marcos, capítulo 9, verso 29. Os irmãos lembram do texto, o Monte da Transfiguração. Jesus, né, aparece ali com Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração. Ao descer do monte, vem um pai desesperado dizendo, olha, os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Né? E Jesus vai então e repreende a incredulidade deles, diz, ó, geração incrédula. E ele pergunta para o homem diz assim, olha, é possível resolver o problema? E aí Jesus diz assim, ó, tudo é possível ao que crê. E aí o homem reconhece, ajuda-me na minha falta de fé. O que é interessante, capítulo 9 de Marcos, no verso 29, Jesus vai dizer assim, por que esse problema, essa expulsão de demônio não foi resolvida? Ele diz assim, essa casta, alguns problemas saem com oração, com jejum. É uma busca incessante, mais confiança em Deus, mais dependência de Deus. E é isso que nós todos precisamos para o nosso tempo. Um outro exemplo bíblico sobre jejum está em Daniel capítulo 3, aliás, capítulo 9, verso 3. Estava chegando ao fim do exílio, 70 anos de exílio, e lá no capítulo 9, verso 3, Daniel vai ler Jeremias e ele se derrama diante de Deus com oração, com jejum, clamando a Deus para que Deus livrasse o povo, deixasse o povo voltar, fosse liberto, né, de volta para casa depois de 70 anos de exílio. Veja só, Deus faz com que Daniel passe a buscar ao Senhor, a jejuar ao Senhor, e assim então Deus liberta o seu povo, levantando, por ordem do imperador Ciro, todo o povo de Deus foi liberto para reconstruir a vida lá em Jerusalém depois de 70 anos. Poderíamos dar vários outros exemplos. O exemplo de 2 Crônicas 20, verso 3, ele é marcante quando Josafá está cercado por 3 nações, não tem o que fazer, ele tem medo e se põe a buscar ao Senhor e apregoa um jejum para toda a nação. Toda a nação se põe a clamar ao Senhor, teve medo, buscou ao Senhor. Mas eu queria agora te chamar a atenção para um último texto da palavra de Deus que está lá em Isaías, capítulo 58. É o último texto que nós vamos ler, Isaías 58. Eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, porque esse texto fala muito, né, sobre a observância do jejum. Vou ler apenas alguns versos aqui, ok? Vejam só, Isaías 58, verso 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então Deus está convocando, chamando o seu povo a um jejum. E Isaías tem algumas lições aqui muito preciosas para todos nós. É tempo de reconhecer, de confessar o nosso pecado a Deus. É tempo de todos nós unidos declararmos diante de Deus toda a nossa vida, né? Chorarmos diante dele. Aí no verso 3,
algo muito interessante. Você pode acompanhar e ler com mais calma depois. Mas o verso 3 é algo muito interessante. Jejum não é uma maneira de você tentar manipular a Deus. Não dá para manipular a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então não tem como manipular. Olha o que diz o verso 3, Isaías 58:3. Não adianta você chegar diante de Deus dizendo, né? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Não tem como manipular a Deus. Deus conhece todas as coisas. E olha só que curioso isso, né? Muito interessante toda essa questão. Por quê? Os irmãos lembram Jesus contando uma história? Ao chegar no templo, dois homens em adoração. Um era fariseu e ele começa a dizer: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o publicano, orando totalmente diferente: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Deus vai aceitar a oração de quem? Daquele que se gaba diante de Deus, falar porque eu sou bom, porque eu jejuo, porque eu oro? Não, Deus não vai aceitar. Não dá para você manipular Deus com o seu jejum, com a sua oração. Deus conhece o seu coração e você precisa agir com seriedade e sinceridade diante de Deus. Se jejuar errado, Deus não vai ouvir, é o que está escrito no verso 4. Né? Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferir-te com punhos iníquos, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Deus não vai ouvir se você não estiver agindo de maneira correta. Os rituais para nada servem. O jejum, né, os rituais de culto, o que você fizer, não vai servir para nada, é o que diz o verso 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, fique um dia inteiro, vários dias sem comer, incline a sua cabeça como o junco, como a planta, até a planta faz isso, né? Estenda debaixo de si um pano de saco e cinza, chamarias tu a isto jejum aceitável ao Senhor? Ou seja, não adianta com rituais você tentar enrolar a Deus. E aí o verso 6 em diante, né, ele começa a prescrever o que Deus espera de nós no momento de jejum. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras, olha só, da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com os famintos, recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Algumas lições ele diz aqui para nós sobre o que é jejum. Soltar as ligaduras da impiedade, das cadeias que te prendem no pecado. É momento de você se afastar daquilo que desagrada a Deus. Desfazer as ataduras da servidão. Qual ídolo você tem servido? É hora de servir a Deus apenas e não a qualquer outro. Libertar os oprimidos, tratar todos com justiça, não é? Tratar todos com compaixão, verso 7 diz isso. Repartas o teu pão com o faminto. Você está preocupado com a fome das pessoas? Hoje está o contrário, você olha para o mercado, todo mundo querendo fazer compras e uma loucura, ninguém deixa para ninguém. Você está repartindo com aquele que está sofrendo, você está procurando ajudar as pessoas a passar por essa crise, tratando todos com compaixão, sentindo a dor das pessoas. Temos que sentir tantas almas, tantas vidas ceifadas por esse vírus. Isso tem que levar a gente às lágrimas, ao choro, ao lamento, diante de toda essa crise que a gente está vivendo. Verso número 9. Então clamarás ao Senhor, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se você fizer o jejum que agrada a Deus, você vai clamar ao Senhor, e o Senhor vai te responder. Você vai gritar por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Esse é o momento de você buscar ao Senhor, chorar diante de Deus, clamar por socorro, para que ele possa vir ao nosso socorro. Vamos ter um momento de oração para a gente participar desse jejum nesse dia, buscando incessantemente ao Senhor. Ó Deus, tudo isso que tem acontecido no nosso tempo demonstra o quanto nós somos insignificantes, o quanto somos pecadores, falhos, limitados, e o quanto a gente precisava lembrar que o Senhor é tudo, nós não somos nada.
somos pequenos demais, precisamos da graça do Senhor, da solução para o nosso problema. Por isso, nessa hora, Deus, visita cada uma daquelas famílias que perderam seus entes queridos, trazendo consolo, conforto. E fortalece todos aqueles que estão internados no hospital, também os médicos, enfermeiros, todos que estão ali cuidando dessas pessoas. Tem misericórdia, tanto no Brasil quanto em outros países. Mas tem misericórdia também da gente, ó Deus. Fortalece, dá saúde e abençoa, livrando-nos desse mal tão terrível. Dá sabedoria aos governantes, aos cientistas, à indústria farmacêutica, para que descubram a cura desse problema e que em breve possamos voltar à vida normal, a ir à igreja, cultuar ao Senhor e te adorar. Pedimos a Deus que esse dia seja um dia aceitável e agradável ao Senhor. Que o Senhor aceite o nosso jejum e adoração, porque nós vamos nos derramar diante da Tua presença, pedindo perdão, reconhecendo a nossa insignificância e demonstrando, declarando que o Senhor é o único Deus da nossa vida. E muito mais do que as bênçãos, nós queremos ter uma vida contigo, uma experiência mais marcante com o Senhor. Queremos o Senhor acima das bênçãos. Pedimos tudo agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai lá.